Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP. Antes de eu começar, não sei se vocês perceberam, nós estamos aqui de casa um pouquinho nova, fizemos algumas atualizações no nosso estúdio, vai ainda melhorar um pouquinho mais, mas aos pouquinhos a gente vai deixando cada vez melhor. E hoje nós temos aqui convidadas muito especiais, muito relevantes para essa matéria, para esse assunto. E eu vou começar já, sem maiores delongas, para a gente não perder tempo e ir direto ao que interessa, né? Apresentando as nossas convidadas. Eu tenho aqui Catarina von Zuben. A Catarina é desembargadora do TRT da 2ª Região. E antes disso, ela foi procuradora do Ministério Público do Trabalho por 15 anos, exercendo cargo de procurador-chefe, coordenação nacional referente ao trabalho escravo. Então, é assim um currículo enorme, com muito conhecimento sobre essa matéria, que ela vai ter a gentileza de dividir conosco aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Catarina. Eu agradeço o convite e estou muito animada com o nosso bate-papo de hoje. Ah, maravilha! Estamos aqui agora com a nossa segunda convidada, igualmente especialista. Ela é Anália Belisa Ribeiro, é psicóloga, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo. Ela tem um currículo imenso, enorme. Se eu ficar lendo aqui o currículo inteiro, a gente vai ficar o podcast inteiro falando sobre isso. Mas uma grande, enorme experiência justamente nessa matéria. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Agradeço pelo convite honroso. Nós é que agradecemos, né? Ter a possibilidade de termos, assim, expoentes aqui conosco para discutir essa matéria. E por fim, mas não menos importante, né? Como sempre, eu tenho aqui à minha direita, minha querida colega de profissão e também na diretoria da AJUFESP, Luíse, nossa conhecida, né, já aqui, que inclusive faz a operação aqui do podcast, né? Muitas vezes eu já tá na frente das câmeras. Eu fico na mesa de som. Em geral, hoje eu tô aqui na mesa principal. A Luíse é nossa diretora de diversidade, juíza federal desde 99, né? Entrou no 8º concurso e tem muita experiência também nessa área da prática, né? Na prática à frente de vara criminal, então também com uma visão um pouco diferente sobre a matéria. Então a gente vai ter múltiplas visões aqui, que nós temos convidadas de áreas diferentes que tem uma intersecção muito interessante e muito importante, né, para o enfrentamento dessa matéria. Muito bem-vinda, Luíse. Obrigada, querida Thaís. Nossa, que introdução dessa matéria. Muito bem-vinda, Luíse. Obrigada, querida Thaís. Nossa, que introdução maravilhosa que você fez a meu respeito. Agradeço. Agradeço demais a presença de Catarina e Anália aqui, que são realmente pessoas que conhecem muito do enfrentamento ao trabalho escravo, tráfico de pessoas, né? O trabalho escravo, a gente não deve falar trabalho escravo, né? Tecnicamente, mais, né? Porque a gente deve falar redução à condição análoga de escravo justamente por causa da abolição da escravatura, né? Que é aqui o evento, o motivo, né? Da nossa reunião nesse momento, né? No mês de maio, falar disso. Mas a gente usa muito essa expressão, né? Então eu vou até pedir para ter a liberdade de falar em trabalho escravo aqui, porque de fato a gente vai falar em escravidão contemporânea. Acho que é até importante para ter uma aproximação, né? Tem ocorrido confusão, porque quando fala análogo, tem gente que acha, então não é escravo, então é próximo. E isso acaba atrapalhando. Então as pessoas têm usado mesmo o trabalho escravo. Ou escravidão contemporânea, modernas formas de escravização também, né? Ótimo, então vamos ter a liberdade de falar assim, né? Porque nós estamos falando de um fenômeno que é escravidão, né? E que não é lenda, né? Não é lenda, pode estar ao seu lado, né? E você pode não estar vendo. E é um fenômeno que movimenta cerca de 32 bilhões de dólares no mundo por ano. Então, é uma preocupação internacional muito séria. É o 3º crime em movimentação financeira no mundo. E eu acho que nós precisamos olhar para isso, né? Porque não dá mais para conviver com esse fenômeno em pleno século XXI. Então, eu agradeço demais a presença da Anália e da Catarina aqui, que são pessoas que conhecem o fenômeno na prática, né? E eu estou aqui mais para comentar sobre as questões que tangem ao judiciário, talvez falar um pouco de crimes conexos, mas elas conhecem a coisa assim, no calor dos acontecimentos, e elas vão aqui trazer pra gente a experiência maravilhosa delas. Obrigada. E sem mais delongas, então, vamos passar para Catarina, para ela que teve à frente do MPT
por tantos anos, 15 anos ali, trabalhando junto com os grupos móveis, né, de fiscalização do trabalho. Grupos móveis. Conta pra gente, Catarina, como é que foi isso? Foi um aprendizado, foi um crescer, porque uma coisa é você ouvir trabalho escravo, outra coisa é você enxergar que ele realmente existe, né? Que ele tem cara, ele tem cor, ele tem sexo, ele tem classe social, ele tem graus de educação. Então você começa a entender esse Brasil e os diversos Brasis, né? Porque uma coisa é o trabalho escravo no campo, outra coisa é o trabalho escravo urbano, no garimpo também é uma coisa assim muito marcante. Então foi um aprendizado. E o trabalho doméstico, né, Catarina, também, né? O trabalho doméstico, então, é uma frente que agora está se ampliando. Você é uma das pioneiras no desbravamento dessa questão no Brasil. Vale ressaltar. Foi assim, no começo não se falava de trabalho escravo doméstico. Assim como ninguém fala sobre trabalho de escravidão contemporânea, assim como que ninguém fala sobre tráfico de pessoas, né? Sim. E outra coisa, e ainda quando se fala trabalho escravo doméstico, se imagina longe dos grandes centros. Exatamente. E a experiência diz que não, né? São Paulo, uma cidade desse tamanho, tem apartamentos, né? Famílias que moram em apartamentos que têm trabalho escravo, né? É uma realidade. E, então, assim, é uma realidade do nosso lado. Exatamente. Na época daquele boom que teve na construção civil, São Paulo teve vários resgates de trabalhadores na construção civil. Então, são ondas, né, de trabalho escravo e foi um aprendizado muito grande. Participei de muito grupo móvel e sou fã do grupo móvel porque ele é uma experiência mundial. O Brasil é elogiado pelo grupo móvel porque, só explicando um pouco melhor o que é o grupo móvel, ele é um grupo que ele é instantâneo, ele é feito para durar 10 dias. Ele é composto por pessoas de diversos segmentos da justiça, das polícias e, quando necessário, até da sociedade civil está presente. Então, esse grupo móvel ele se forma, ele vai numa determinada localidade, claro que inicialmente tem um rastreamento para ver se essa denúncia procede ou não, e lá é feita a atividade de resgate do trabalhador, autuação do empregador e pagamento desses empregados, quando possível. Infelizmente, nem sempre é possível, com a liberação de seguro-desemprego. Então, 10 dias, esse trabalhador ele é assistido, ao menos nessa parte inicial. Mais para frente a gente vai conversar a respeito das assistência às vítimas, né? Mas o Grupo Móvel, então, ele é uma experiência, assim, eu não sei se é única, mas é uma experiência rara no mundo, porque o alto grau de efetividade, de entrega da justiça imediata é muito bom. Acho que, Catarina, a gente pode falar um pouquinho das vítimas já e depois passar para a Anália também comentar sobre essas vítimas, não? Sim, eu acho que uma reunião dessa ela só se justifica se nós falarmos das vítimas. A gente já pode começar a falar sobre elas, então, né? Porque eu acho que elas são a parte mais importante do enfrentamento. Tudo existe para proteger as vítimas, né? Vamos falar, então, dessa vítima do tráfico de pessoas. A vítima que às vezes ela é revitimada, né? Escravo, né? Já aconteceu o caso de, num resgate, se encontrar pessoas que já tinham sido resgatadas de outra operação. Então, assim, são pessoas que são constantemente escravizadas, não sabem que são, porque se soubesse, o que acontece? A experiência diz, né? A pessoa que se vê explorada, escravizada, ela se rebela, ela denuncia, ela foge. Mas a maioria não se vê escravizada. Ela acha que a vida é assim, porque foi assim com o pai, com o avô, e daí, gerações e gerações de pessoas exploradas, né? Existe um padrão? Então, se você acessar o Smart Lab, que é uma iniciativa da Organização Internacional do Trabalho com o Ministério Público do Trabalho, lá tem diversas informações e lá tem o perfil da pessoa resgatada. Normalmente são homens jovens, pardos ou pretos e praticamente analfabeto ou com baixa instrução. Então tem cara, a pessoa escravizada ela tem cara. E principalmente a pessoa jovem, porque a pessoa, pro trabalho escravo, o tipo de exploração que tem, a pessoa... Tem que ter força de trabalho, né? Tem que ter força de trabalho e outra coisa, as pessoas se acidentam demais, morrem no campo, então esse é o perfil típico da pessoa explorada. Eu acho muito legal você falar que são homens e que tem... porque a gente... No campo. No campo, porque a gente tem esse mito de que o tráfico de pessoas, né? Principalmente no tráfico de pessoas, que acaba sendo tratado de uma certa forma meio separado da redução à condição análoga de escravo, é mais o tráfico de pessoas para exploração sexual, né? A Anália parece que tem vou passar para a Anália agora, então. Vamos passar para a Anália explicar
um pouco sobre o trabalho dela e falar um pouquinho dessa questão da exploração sexual, que eu sei que ela conhece bastante. Isso. Eu só queria acrescentar um pouquinho, assim, complementar, né? Na verdade, nem acrescentar, complementar essa Inclusive, informação. Anália, fique à vontade para interromper. Sim, quando tá bom. Então, assim, saiu um estudo recente, né, da Organização Internacional do Trabalho, você deve conhecer muito bem, Catarina melhor até do que eu, que eles apontam que os lucros do trabalho forçado, eles aumentaram 37% em uma década. E que a exploração sexual de mulheres é a atividade criminosa mais rentável. Esse lucro, mundialmente, ele representa 236 bilhões ao ano. E ele, digamos, uma análise comparativa que o estudo faz, ele equivale ao PIB da Suécia. Meu Deus. Então, de uma magnitude, né, de uma dimensão que o Estado brasileiro ele precisa se antenar, ele precisa reagir, não é, nesse enfrentamento, porque é uma realidade no nosso país. E quem é mais atingido, que aí nós já sabemos no cotidiano, nós que trabalhamos diretamente com as vítimas, são as populações mais vulneráveis. Não é? As populações que não estão incluídas nos processos socioeconômicos, que têm seus direitos violados. Né? Então, é uma questão assim que é para ontem uma reação do sistema de justiça e segurança e da sociedade civil no desenvolvimento, sobretudo, de políticas públicas eficazes. E a pandemia só piorou a situação. Só piorou. Que tornou Esse mais estudo oculto o revela fenômeno, isso, né? Porque é um fenômeno subreptício. A gente não enxerga ele não está na nossa cara, mas ele está acontecendo. E assim, essa questão da exploração sexual me preocupa sobremaneira, né? Porque ela envolve, sobretudo, adolescentes e mulheres. Então, nossas crianças, nossos adolescentes estão vulnerabilizados à prática da exploração sexual. E, segundo o estudo da OIT, eles afirmam nesse estudo que cerca de 27 bilhões, né, de dólares muita coisa. É um lucro hiperdimensionado e que o crime cada vez mais se organiza, não é? Enquanto nós somos reagentes desse tipo de prática criminosa. E muda, né? E muda. Eles mudam muito rápido, né? Isso. Eles se adaptam. Onde tem a fiscalização, onde tem a repressão, eles mudam as rotas, mudam a forma de exploração, né? Você tem muita prática no sentido de que quando uma equipe móvel faz aquela atuação, você vai ver reverberar em outro local, porque o crime ele vai espalhando seus tentáculos e atuando em cima das vulnerabilidades, porque a última notícia que saiu, inclusive, está bastante associado ao tráfico de drogas, né, no sul do país. São trabalhadores sendo aliciados e sendo pagos com pedras de crack, gente. Pedras de crack. Então, Nossa Senhora. O vício está sendo explorado para que essas pessoas se tornem cada vez mais dependentes desse tipo de prática criminosa, tendo o tráfico de drogas, manipulando toda essa situação da organização criminosa nesse processo. Queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante, porque acho que por vezes nós, assim, na sociedade, não temos os olhos capazes de enxergar a situação da escravidão contemporânea. Seria interessante se vocês pudessem trazer o que nós devemos procurar numa situação, assistindo ali a uma determinada situação, para entender que aquilo é uma condição de escravidão contemporânea. Eu queria fazer só uma parte, pegando o gancho do que a Anália falou. Na verdade, muitas vezes essa vítima, ela vem para nós como um criminoso de um crime conexo. Por exemplo, o tráfico de drogas. Tá. Então, vamos supor que essa pessoa que supostamente estaria recebendo, né, isso é um caso que ainda vai ser apurado, mas recebendo com pedras de crack, tivesse ido vender essa pedra de crack para comprar alimento. Vamos supor que isso acontecesse. Ela ia ser presa por tráfico de drogas e nós não íamos ver ali o tráfico de pessoas acontecendo ali atrás. A coação que essa pessoa estava submetida. Né? Então, mas... voltando à sua pergunta. Mas isso tem totalmente... É uma situação, por exemplo, que a gente precisa enxergar o que tem por trás e não enxerga no mais das vezes. O alto grau de encarceramento feminino nos últimos tempos, se você for ver, são tudo mulas do tráfico. E não se enxergam elas como vítimas, sim como criminosas. Como criminosas. Né? Sim, E os crimes ambientais também, né? Também acontece a mesma coisa. A mesma coisa, você vê os processos completamente... Não sou da área jurídica, viu, gente? Sim. Peço até... Não, mas é muito legal. porque eu
acho que é uma visão transdisciplinar que nós estamos travando aqui nessa nossa conversa, não é? É a intersecção. Porque a vítima do trabalho escravo, ela é muitas vezes processada na área criminal pelo desmatamento. Exatamente. Né? Então, você tem um processo focado no crime ambiental e esquece que ali, para poder acontecer aquele desmatamento, né, teve a mão de obra humana ali. Não é assim, você chega, árvore cai, vou soprar. E a árvore cai. Não é isso. Teve a mão de obra. Então, chegam todos os agentes públicos ligados à questão ambiental, autuam a questão ambiental. Aprende as ferramentas, mas o trabalhador escravizado não é visibilizado por esses grupos, não é? E eles estão ali, como vocês já falaram, muitas vezes por uma questão de naturalizar. Isso é a única forma que ele enxerga de sobreviver. Sim. E veja bem, uma ação dessa mal conduzida, o que ela gera na sociedade? Não vou denunciar, porque prenderam um trabalhador. Exato. Então, se for mal conduzida, o efeito é o contrário. E por que será que esse trabalhador não denuncia, né? Porque ele sabe que ele também vai ser visto como criminoso. Ele vai ser visto como ele depende daquilo. Então, e também igualar o explorador e o explorado. Como não tem como. Se no Código de Defesa do Consumidor, se o consumidor ele é o hipossuficiente, aquele que pode menos em relação ao comerciante, é a mesma coisa no caso da exploração do trabalho. Você não pode chegar duas pessoas no mesmo nível, né? Então, é bem diferente. Então, voltando ali à minha questão, a gente tem essas linhas mestras que eu poderia observar do que seria condição degradante, do que seria uma situação que eu, como leiga no assunto, olha, eu acho que isso aqui tá esquisito. Eu sempre usei como norte o seguinte: se não tá bom para mim, não tá bom para aquela pessoa. Que cai na discussão do que é degradante. E que o Supremo vai enfrentar, né? Porque, assim, é muito geral, cômodo falar, ele tá acostumado, ele aguenta, ela aguenta, eles foram forjados assim. Tudo bem, vai você viver naquela situação. Vai passar um dia, horas. Pergunto, se você soubesse que iria estar nessa situação, você teria aceito o convite? Exatamente. De trabalhar nessas condições? E se você pudesse ter ido embora? Isso. E se você tivesse para onde ir, você teria ido? Você ficaria aqui? Você ficaria. Por que você não foi? Por que você não foi embora? Qual foi a razão que te prendeu ali? O que normalmente se encontra quando se chega com um grupo móvel numa situação degradante? Olha, as condições básicas: água, saneamento básico, luz, alojamento, vestimenta, se tem teto, se não tem teto, lugar, se tem proximidade com agrotóxico, se tem exposição de vulneráveis, todo o grupo móvel, principalmente a fiscalização do trabalho, há um grande critério na tipificação, justamente para que o Instituto não seja banalizado. Então, quando se resgata pela degradância, não é um fator só, são vários. Tá, e na prática, assim, um caso, pra gente chegar e encontrar. O que eu encontrei lá? Um caso que eu me recordo, por exemplo, é a luz só funcionar por gerador, normalmente quando está funcionando a atividade principal. Então, quando a atividade econômica precisa de luz, então tem luz. Tá. À noite não tem atividade, se corta a luz. Portanto, não pode ter geladeira. Então, a comida estraga. Então, assim, comida azeda. A geladeira normalmente ela é usada para proteção contra ratos. Ela não é usada para refrigerar, porque ela está desligada, né? Então, assim, comida estragada, a água que se bebe do rio, às vezes com animais. Às vezes a água potável ela é usada apenas para irrigação ou para animais. Vai acontecer o caso de os animais terem água em boas condições. O agrotóxico está em área refrigerada e o trabalhador numa situação de penúria. Chovendo lá dentro com morcegos, outros animais peçonhentos. E isso é a realidade do campo. E onde menos o Estado está, maior a chance de você encontrar isso acontecer. Assim. E pessoas que não saem dali também por servidão por dívidas, né? E a Sistema pessoa, de barracão, a pessoa né? ela se sente devendo. E você conversa muito com trabalhadores e fala assim, não, eu devo, então eu não posso ir embora. Como é que eu vou... Ele não se sente vítima daquela situação. Não se sente vítima, né? quer honrar com uma dívida que não é dele. Então, assim, ele tem que ser convencido na hora. Falar assim, olha, tá vendo essas anotações aqui? Você não deve isso. Você não é responsável, por exemplo, equipamento de proteção, bota. Isso é obrigação do empregador fornecer. A primeira coisa que faz é ele comprar lá e ele entra já com uma dívida e dependendo às vezes a dívida é bem maior do que fosse comprar no comércio mesmo, né?
A pessoa se vê devedora e não vai embora. E a dívida só aumenta e a pessoa acha que vai melhorar. Principalmente no garimpo, isso acontece muito. Aquele sonho de acertar a vida, de enriquecer, né? Então, é todo um sistema que a pessoa ela não sai. É um círculo vicioso. O garimpo é um problema, porque ele junta a exploração sexual com a exploração do trabalhador, né? Exatamente. E às vezes é tudo convivendo ao mesmo tempo em lugar super distante, né? Inóspito. Então, assim... O acesso. Tem lugar que só se chega de helicóptero. Exatamente. Então, como é que você Pelas vai balsas fiscalizar? do rio, né? E assim, quando o grupo móvel se desloca naquelas estradas, todo mundo vê aquele comboio. Sim. E hoje com o WhatsApp, né? Hoje é fácil, sim. porque esses garimpos têm sinal de Wi-Fi. Você não tem na região inteira, mas no garimpo tem. Exatamente. Então as pessoas se comunicam. E numa floresta, como é que você vai... Eles abrem até campo para pouso, né? De aviões, de helicópteros. Né? Eles têm todo um trabalho de montar uma infraestrutura dentro da própria floresta. Quando você passa na floresta, você vê assim tudo fechadinho, aquela floresta intocada. Quando você sobrevoa, como várias inspeções do Greenpeace, do próprio Ministério, do DETRAI, aí você vê as clareiras dentro da floresta com toda uma estrutura montada. E aí você vê ainda os caminhos que desaguam dentro do próprio rio, né, Catarina? Exatamente. Onde eles fazem o transporte da madeira. Por exemplo, no caso da extração da cadeia da madeira preciosa no Brasil. Ali já tem balseiros que colhem a madeira e trasladam pelo rio para poder fazer a comercialização desse produto. Então, é preciso ter uma mega estrutura, uma infraestrutura muito grande, recursos humanos, não é, financeiros, para poder conseguir combater esse crime que é organizado. E ele tem crimes correlatos, daí fortalecer muito mais, né? Eu tive um contato com, se você me permite, só complementando, com um dos casos que a pastoral do trabalho, a CPT, enfrentou lá na Amazônia, é que um depoimento, isso está num processo, que o traficante de drogas diz assim, eu não vou mais ser traficante de drogas, eu vou traficar madeira mesmo, vou fazer o saqueio da madeira, porque se eu for pego, vai ser muito menor a minha pena. Eu posso pagar, entendeu, uma multa, e eu não vou sofrer os danos que eu vou sofrer como traficante de drogas. Ele diz isso está escrito, inclusive, num dos livros publicados pela CPT. Então, assim, existe toda uma migração também do crime organizado na perspectiva de se acobertarem juridicamente. Então, é preciso um processo de inteligência muito grande. Eu me lembro que a gente acionou a equipe móvel DETRAI em uma determinada época para entender um pouco mais o mecanismo no sul do Amazonas. Eles disseram assim, isso aqui vai trabalhar em sigilo em todas as formas, porque, para além disso, essa operação pode ser abortada porque ela vai ser... quando a gente chegar lá, não vai ter nenhuma evidência de crime. Então, dentro do sistema público, ainda existe pessoas que são capazes de ser informantes do crime organizado. Não estou falando a Nália do The Freedom Fund aqui como representante. Eu estou falando nesse movimento da voz de uma pessoa do poder público revelar isso para a gente. Então, ainda mais tem essa delicadeza, essa sutileza de chegar o anúncio da equipe móvel, a chegada da equipe móvel na comunidade onde vai ser feita a operação, e chega lá, está tudo como se não ocorresse nada, ou tudo abandonado, não é, Catarina? Por isso que tem que trabalhar com modernas formas de investigação. Exato, então, imagens de satélite, drone, mapear essa cadeia produtiva, porque também não adianta nada só pegar o pequeno, o explorador imediato, se você não pega o dinheiro transnacional. Exato, a movimentação financeira. Seguir o dinheiro, né? Seguir o dinheiro. Exato. E eu lembro de um caso que a gente conseguiu imagem aérea e nós iríamos uma operação que ela era, no caso, Carvoarias. Entre a denúncia e
montar a fiscalização, as imagens aéreas já indicaram que aquelas cavalarias já estavam inoperantes. Então, ia ser uma perda de tempo, de dinheiro, né? Então, tem que modernizar, porque se usar os métodos tradicionais de investigação, não tem como você seguir o outro lado, né? O lado explorador. E a inteligência, né? Investir na inteligência. A gente tem uma rede de enfrentamento grande, né? E a gente tem também, parece, uma rede aí do crime organizado, também muito sofisticada, que imbrica várias organizações de vários crimes, né? Você tem aí a ligação do crime ambiental com o tráfico de pessoas, com o tráfico de drogas, e parece que tudo se imbrica, né? Exatamente. E torna potente, eles colaboram entre si ali, né? E migram de uma atividade para outra, né? De acordo com a rentabilidade maior naquela localidade. E você vê, tirando o grupo móvel, que ele é um grupo especial para ocasiões específicas, no dia a dia, cada um trabalha na sua expertise, né? A auditoria fiscal trabalha no dia a dia, os ministérios públicos, o IBAMA, o ICMBio. o ICMBio. Então, o que acontece tem que mudar o sistema de justiça, tem que mudar a organização judiciária, tem que mudar a forma de atuar. O tráfico ele é complexo. Se você for no artigo 149A, lá tem as diversas etapas, os diversos verbos. Então, assim, para que você mapeie o tráfico mesmo, você precisa de vários agentes e vários estados. Então já entra com problema, às vezes é um problema municipal, então você precisa ter contato com a assistência municipal. Então tinha que mudar para aplicar o mesmo plano nacional, tanto do trabalho escravo quanto do tráfico de pessoas, tinha que mudar a mentalidade local, seguir o fluxo mesmo. A gente falou muito sobre o tráfico de pessoas e a escravidão contemporânea no âmbito mais assim, no campo, no garimpo. Eu queria mudar um pouquinho o viés para a gente falar do tráfico de pessoas voltado à exploração sexual. A Nália começou, né, falando já um pouco, mas eu acho que a gente aprofundar isso e pensar até em reflexos trabalhistas e tudo. Eu tive, assim, a oportunidade de trabalhar tanto na Fada Madrinha quanto na Operação Cinderela, né? E foi um aprendizado também, porque foi uma das primeiras vezes que teve uma grande operação. A gente precisa ressaltar que essa população LGBTQIA+, é muito, muito vulnerável, né? Ao tráfico de pessoas. Né? Vamos contar para quem não acompanha assim, o dia a dia o que foram as operações Fada Madrinha e Cinderela, né? Era um caso de pessoas que iam para o exterior ser exploradas. Mas no decorrer, descobriu-se outras coisas. Por exemplo, médicos que trabalhavam com implante de silicone e que também tinha dívidas por isso, tráfico de drogas, outros crimes correlatos. Tinha pessoas com HIV, então assim, a gente foi descobrindo... Caso de saúde pública, inclusive. Saúde pública, e você percebe que o problema é muito maior que aquilo. E não basta uma ou duas operações para resolver. Primeiro, você conta com a resistência muito grande do sistema de justiça, que ainda não enxerga isso como tráfico de pessoas, trabalho escravo. Entende que isso é uma relação autônoma, que a pessoa... Consentimento. Consentimento, ela pode ir e vir. Uma questão ser revista. Porque aparentemente ela vai e volta, então ela se quiser. Mas quando você conhece o ambiente, você vê pessoa nenhuma. Ninguém vai embora, porque é um sistema assim muito grande de opressão, de medo, de morte. Ana Catarina, a gente precisa investigar se esse consentimento é válido, né? Se a situação de vulnerabilidade não é tão irrelevante. Então a equação existe o tempo inteiro, o tempo todo. Então é irrelevante se perder tempo discutindo isso, né? E tem que ir mesmo na exploração. O ato, por exemplo, de cortar o cabelo de uma pessoa do ramo, assim, é terrível, porque você perde seu cliente, né? Ficar sem cabelo, careca. Então, assim, injeção de silicone líquido. É uma espécie de punição, é isso? Raspar o cabelo? É uma punição, porque se você corta o cabelo, você acabou com a beleza da pessoa, né? O atrativo. Então, assim, são formas bem perversas. E quando você conhece a pessoa explorada, você vê que desde cedo é uma pessoa que já foi rejeitada pela família. Muitos foram expulsos de casa. Que na escola sofria bullying, então assim, ficou muito tempo na escola. Violência doméstica. A transição sexual foi algo feito espontaneamente, então assim, de coisas erradas, mais baratas, então assim, coloca em risco a saúde.
E você pega uma pessoa de 20 e poucos anos, assim, ela está completamente destruída. E o único acolhimento que essas pessoas têm são na rede de exploração sexual, né? Sim, E elas têm que ir para isso. E existe né? uma relação, assim como o traficante tem com o menino, né, que faz o avião, e a cafetina tem com a prostituta, é uma relação familiar. A pessoa, ela tem inclusive até ela se afeiçoa. Por isso fada madrinha, né? Porque é a madrinha. É a madrinha que explora. E né? a pessoa sabe que ela é explorada, mas ao mesmo tempo ela tem uma relação emocional muito grande. Porque é uma relação de Uma dependência. dependência. Uma dependência psicológica. É uma síndrome de Estocolmo, praticamente. É uma né? síndrome de Estocolmo. E no trabalho doméstico, isso é uma constante. A pessoa, ela chora demais, ela não quer ir embora, ela abraça o empregador. E, na verdade, os agentes que estão lá, eles são tidos como, na hora, como alguém que está levando o mal. Porque está tirando a pessoa daquele ambiente. Requer muito tempo depois, trabalho psicológico, para ela entender. E a hora que ela entende, ela sabe o que acontece? Ela se revolta. Se revolta. Ela se revolta, ela entende que ela foi explorada a vida inteira. E daí dá aquela sensação de raiva. Daí Porque além da exploração em si, é de se sentir enganado e manipulado e usado e por um período muito prolongado de tempo, né? Normalmente são a sua muitos vida anos, que foi embora ali. Não é? E há todo um terrorismo, assim, você não vai conseguir nada lá fora, Exato. nós te acolhemos. Você não tem capacidade. Graças a gente que você tá tem onde viva. comer. Às vezes ajuda a família dessa pessoa. Então, assim... Por isso é muito importante o acolhimento adequado dessa vítima. E isso é uma falha no sistema. O sistema ainda não está preparado para o pós-resgate. E o monitoramento, né, dessa vítima mesmo. Você falando aqui, eu estava me lembrando, pegando um gancho com a questão da exploração sexual, quando eu coordenava o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui em São Paulo, eu recebi um caso, começou assim, um telefonema da Delegacia de Desaparecidos de Belém do Pará, uma delegada, dizendo que estava suspeitando, não é, que poderia ser um caso de tráfico de uns adolescentes jovens, que os pais estavam lá e que ela narrou o caso em si. E eu fiz a ponte com a Delegacia de Desaparecidos aqui. É outro crime correlato, né, Luísa? Sim, sim. Então, muito. Então, a gente fez a ponte, fizemos um diálogo. À época tinha o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de São Paulo, muito atuante. Que, aliás, nos últimos tempos está parado. Pois é, mas é a política nacional que está parada, né? Isso é um problema sério, né? Então, o que é que acontecia? Vou encurtar o caso. Foi uma operação chamada Sonhos de Belém. A gente acolheu essa denúncia de desaparecimento de um jovem que saía para fazer cover de uma artista, foi fazer uma apresentação, não voltou mais para casa. Então, os pais ficaram procurando esse filho, né? E souberam que ele estaria em São Paulo. Foi assim que a delegada chegou para me procurar. Então, foi uma operação que a gente começou, a polícia começou, o DHPP começou uma investigação muito profunda de inteligência com o Ministério Público, o setor de desaparecimento do Ministério Público Estadual atuou junto com o DHPP e terminamos descobrindo que esse adolescente e mais 29 estavam confinados no glicério, numa casa abandonada, sendo aliciado por outros travestis mais adultos e já estavam com os corpinhos todos travestilizados, com formato mais femininos, envolvendo clínicas de cirurgia plástica, laboratórios. E é um risco que tem a saúde, meninos, né? Esses meninos, elas ficaram à mercê desse traficante. Muitas dessas meninas travestis revelaram que tinham obrigado a fazer 25 programas por noite, as que eram mais desprovidas de beleza, tinham que se associar muito mais rapidamente à questão da droga para poder potencializar o lucro da travesti, tinham que pagar, não é? Inclusive uma delas não estava conseguindo atingir, estava sendo punida por essas travestis. Então, nós conseguimos, nessa operação, eu digo nós porque o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas gerenciou essa força-tarefa por meio do comitê, né? A junção de várias instituições que têm a missão de enfrentar esse tipo de problema, e aí conseguiam
conseguimos montar uma operação para que essas adolescentes travestis voltassem a Belém do Pará. Muitas delas foram incluídas nos programas de proteção a jovens e adolescentes, o PPCAM, no Pará, e suas famílias foram atendidas socialmente. Mas no papo com elas, nesse acolhimento que a gente fez com elas, para poder-las revelarem tudo isso, né? Muitas delas diziam assim, eu já aprendi tudo. Eu vou voltar. Vocês estão dizendo que a gente vai voltar, eu vou voltar. Agora, aquela miséria, passar fome, eu não vou ficar muito tempo, não. Daqui a pouco eu vou voltar para cá, mas eu já sei tudo, não vou cair mais nessa esparrela, não. Eu vou saber... Acha que vai conseguir fazer por si, não vai ser mais explorado, né? Exato, como se fosse possível, não é? Então, a gente não sabe. Então, eu quero voltar, assim, só destacando a questão do monitoramento. Como é que fica a nossa rede de acolhimento que pode monitorar ao pós-resgate dessas... Tem municípios que funcionam bem, mas outros não. Outros não. São Paulo é o único que tem um plano, né, municipal, né, de enfrentamento ao trabalho escravo, que é também pioneiro, mas tirando São Paulo, isso tem a ver com cada município. Exato. E depende da gestão. E aí em Belém, no Pará, eles voltavam para suas comunidades ribeirinhas. Precisa de uma capacitação, uma reinserção no mercado de trabalho, por exemplo, numa comunidade ribeirinha para fazer esse monitoramento. Como é que fica se o Estado mesmo não tem condições de ter acesso? Eu tive uma época no Conselho Nacional do Ministério Público trabalhando junto ao comitê que chama, eu não lembro agora o nome certo, mas eu sei que a sigla é Sinalide, que é de localização das pessoas desaparecidas. E então fizeram um convênio com o Ministério Público do Trabalho para que nessas operações se indicasse ao Sinalide as pessoas resgatadas, porque começaram a acontecer pessoas desaparecidas no trabalho escravo. E nós temos um problema muito sério, que cada estado tem um RG. Isso. E se você tira o RG, se você perde o RG e tira num outro local, você é uma outra pessoa. Outra pessoa, outro cidadão brasileiro ou cidadão. Então, tem gente que é enterrada com o RG e ela está sendo procurada com outro RG. Não vai achar nunca. Então, isso é uma outra coisa que tinha que mudar. Né? Tinha que ficar só o CPF. Mas será, né? Isso já tem... Tá até em implantação em só alguns estados já. Isso. Mas aqui que chegue, não é? Então, como isso vai ser conduzido nesse período de transição? Nesse período de montagem de informação desse sistema? Elas vieram todas menores de idade de ônibus. Entendeu? Conseguiram, conseguiram. De maneira chegaram fácil. a São Paulo rapidinho, sem ninguém questionar. Sim, e esse achar tráfico norte e nordeste para o sul-sudeste é uma constante, tanto para trabalho escravo quanto para exploração sexual. Exatamente. E existem programas, né, de reinserção no mercado de trabalho, de capacitação. Tem, mas depende da política local. Não é algo que tem uma constância, que não tem uma cobrança. Seria ideal que tivesse mais, né? A auditoria fiscal até notifica a cidade de origem das pessoas. Há município que funciona, mas tem outros que não. E o ideal é o investimento na política pública mesmo, né? É preciso ter orçamento, é preciso ter se atravessar todas as etapas que uma política pública necessita para que ela, de fato, ela se torne uma política de Estado. Certo. Não é? E que ela tenha capilaridade. E outra coisa, você percebe por que as pessoas vão bem de certas localidades? Porque naquela localidade não tem emprego. Então, se há muito resgate de uma determinada cidade, lá você tem que gerar emprego. Exatamente. Exato. Aí eu queria só voltando aqui, tem uma questão muito séria no Brasil também, que são as estatísticas, né, Catarina? O Brasil não tem um banco de dados com interoperabilidade. Cada órgão faz um desenho próprio que lhe convém dos números que são importantes para a atuação daquele órgão. Que bom que você falou nisso, Ana. Não dialoga, viu, Luiz? Não dialoga. Isso é uma mácula. A sociedade civil se esforça para isso, mas fica à deriva de uma pessoa que vai lá contando e vai fazendo aquelas tabelinhas, né? Aquela coisa bem básica para poder, muitas vezes, como é o caso da CPT, que faz planilha de Excel, ela é que guia os dados oficiais. O Smart Lab é um sistema super avançado, né? Que tem assim, um apoio financeiro, inclusive o The Freedom Fund apoia o Smart Lab, que tenta tirar um suco disso, tendo como referência os dados do Excel da CPT, para poder dar uma certa lógica e você visibilizar este fenômeno em nível
brasileiro e em nível mundial também. Aí, recentemente, eu fiz um levantamento rápido, conversando com o pessoal do Ministério de Direitos Humanos, que essa pasta, essa política não é de responsabilidade do Ministério dos Direitos Humanos, e sim do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas como eles têm 2 veículos de denúncia, que é o Disque 100 e o Disque 180, né, da mulher, eles apontam que no Brasil, no período, deixa eu ver aqui para não me enganar, 1º de janeiro desse ano a 7 de abril, aconteceu um caso por dia de tráfico envolvendo crianças e adolescentes. E detectaram? E detectaram essas 98 violações através do Disque Denúncia. Então, em 2023, eram 69% dos casos envolvendo crianças de 0 a 17 anos, adolescentes, né? E agora, em 2024, baixou a faixa etária, Catarina, para 16 anos. Meu Deus. Isso é uma coisa grave, gente. Baixou, né, a faixa etária, e a gente já está com 86,7 casos. Um caso por dia. E isso é um levantamento superficial, né, gente? Porque aqui não está intercruzado os dados, as estatísticas não estão dialogando aqui. E você sabe que nós temos ferramentas para isso e não usamos. Por exemplo, a saúde. Porque quando tem um acidente... Isso que eu ia dizer. A porta de entrada. Se você treina o profissional da saúde... Eu trabalho de capacitação de professores do Estado, junto com a Unicamp, porque justamente a gente capacita os professores, né? E eles depois têm um retorno com a gente do que eles entenderam e trabalharam com os alunos. Isso é maravilhoso. Se capacitasse a rede pública, a parte de saúde, porque a pessoa se acidenta. Lá tá, se ela souber olhar, entender, ela identifica exatamente um tráfico de pessoas no trabalho escravo. Ela consegue perceber ali, né, a situação. Eu acho que um pouco mais de interesse também, né? O sistema de justiça não está preparado para detectar o tráfico de pessoas nesses outros crimes conexos, inclusive na redução condicional de escravo. Né? Sim, a vontade ainda é muito levada em consideração, quando não deveria. Sim. A restrição de liberdade. É importante, né, que como é um público heterogêneo, né, que é bom que saiba que a pessoa não precisa estar amarrada para ser escravizada. Porque, às vezes, a escravidão está na cabeça, né? Boa parte do tempo está na cabeça, né? E que alojar e acolher uma pessoa mediante abuso da situação de vulnerabilidade para qualquer tipo de servidão é tráfico de pessoas também. De pessoas. Né? Então, o dono da pensão... A gente precisa olhar para isso. Então, se você tem uma pensão, se você tem um ônibus, a pessoa está participando da rede de exploração e ela tem que ser presa também. E não só aquela pessoa que estava lá na hora, né? O contato, aquele que convidou para viajar... A rede inteira. Quem participou de alguma maneira, né? E para isso a sociedade tem que estar atenta. Então, assim, as pessoas têm que saber... O que é o tráfico de pessoa, identificar e denunciar. Porque eu falo pelo Ministério Público do Trabalho, que é a instituição que eu tive, mas isso existe em outras áreas também. Existem formas de se manter o sigilo e o anonimato. Então é importante que as pessoas, no caso do trabalho doméstico, se não há denúncia, nunca vai saber. Sempre é um vizinho que percebe. Sim. Sabe? Às vezes a empregada vai no playground lá com a criança, o vizinho está vendo a situação. Não dá. Em quase todos esses casos midiáticos, né, em que houve resgate e que ficaram muito famosos, sempre foi um vizinho, começaram a perceber que tinha uma coisa errada. Uma pessoa mais atenta percebe. Até naquele caso super famoso do podcast da casa lá em Higienópolis, né? Foi uma vizinha também. Sempre alguém. Sempre é alguém próximo. Mas as estatísticas mostram também que a maioria dos casos são de vítimas que se salvam. Que não é a estrutura do Estado que vai até ela e a resgata. Ela se salva, denuncia e a partir daí é que começa a ação. Então, né? o Estado falha nisso, né? Talvez a falha maior do Estado seja justamente no fato de cada área não se comunicar melhor com a outra e criar uma rede extensa de proteção? Eu concordo absolutamente com isso. Inclusive, isso para mim é um dos motivos pelos quais nós não temos muitas ações judiciais na justiça criminal. Em tese, o sistema existe e é bom, só que não é usado. Isso serve de exemplo para o mundo, né? O sistema brasileiro. Só que não é utilizado, né? Existe um fluxo que foi protocolo, fluxo nacional. Então, assim, se todos os órgãos seguissem esse fluxo, aconteceria mais casos. E pelo que eu entendi, tá um pouco
parado no momento, né? Pelo que vocês comentaram, existem, assim, algum... Sim, a Auditoria Fiscal do Trabalho está sendo sucateada, né? Tá. Porque, assim, a maioria dos auditores estão se aposentando ou falecendo e não tem concurso. Não tem reposição. Agora tá tendo um concurso, mas, assim, os níveis para voltar como era antigamente... você vê, o Grupo Móvel, até onde eu me lembro, são só 4 equipes do Grupo Móvel. Como é que pode ter uma equipe de 4 no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Impossível, né? Então, assim, então faz-se muito com muito pouco. E também tem uma questão, Luiz, se me permite, sobre o crime, é a invisibilidade dele, porque o aliciador, ele não é aquela pessoa que vai lhe sequestrar e matar, vai usar de violência. Sim. Normalmente ele se insere... É bico doce. Ou na família. Às vezes é um familiar, a própria família, namorado, né? Existe um vínculo O estelionato amoroso é muito comum, né? Um vínculo Então afetivo ela vai da se vítima, infiltrando, ganhando confiança, e aí vai levando a pessoa a essa situação de vulnerabilidade. Através, muitas vezes, de rede social, cria o vínculo, mas com a internet, Tá acontecendo isso com a molecada, com os gamers. Eu cheguei a pegar um caso dos meninos vindo do Brasil inteiro para uma determinada casa e ficar jogando horas e horas e horas, não estudando, porque os horários são loucos, são mundiais, né? Comendo salsicha com refrigerante, tomando refrigerante e só jogando. E o lucro disso indo para esse aliciador, é isso? Sim, isso é trabalho escravo, isso é tráfico de pessoas, mas as pessoas falam, não, mas ele tá jogando, mas ele tá dando lucro. Quando alguém ganha dinheiro em cima de outra pessoa... Isso, são novas roupagens, novos disfarces da escravidão. Mas é a escravidão. É não pensar que na escravidão tem sempre grilhão. E sempre o trabalho talvez pesado, manual, muitas vezes sim, mas talvez não seja só, né? Sim, e tem segmentos que tem sonho, que nem jogador de futebol já teve, modelo, agora esses meninos, os gamers, então assim, a pessoa tem um sonho a realizar, ela acredita naquilo. Que ela vai melhorar de vida, que ela vai ser famosa. É um passe de mágica, e que só existe onde tem ignorância, porque quem estuda um pouco mais sabe que é só ralando. É isso. E ralando, a pessoa vai ganhar dinheiro. Né? E, Lu, quer dizer assim, nas varas criminais tem muito pouco. Tem muito pouco tráfico de pessoas. Os números de tráfico de pessoas são baixíssimos, né? De redução à condição análoga de escravos já são baixos, né? Se você for comparar com a movimentação na Justiça do Trabalho, com a judicialização lá, que acaba gerando indenizações, porque se constata condições degradantes, mas isso não chega para nós na justiça criminal. E quando chega para nós, já chega de um jeito que você não consegue mais produzir uma prova válida. E anos depois, né? E anos depois. Então, as nossas taxas de judicialização são baixíssimas e nós temos altos níveis de absolvição. Quer dizer, a gente acaba não condenando. Inclusive, aquele relatório americano do Departamento de Estado americano, o TIP, né? Trafficking Persons Report, diz que o Brasil está no nível 2 de compliance, que é aquele estado que busca, faz esforços para combater, mas não atinge resultados. Não tem eficácia, não tem eficácia justamente porque nós temos um baixíssimo número de condenações. E daí cai no que ela falou, que o traficante de droga quer agora explorar madeira. Né? Tá melhor. Tá melhor. Tá melhor. Já entendeu, né? Que não se condena por tráfico de pessoas, trabalho escravo. Então, vamos explorar, né? Vamos explorar, porque isso aí não tem repercussão, ninguém enxerga o que a gente está fazendo, ninguém está vendo o que a gente está fazendo. Né? Imagine a invisibilidade do tráfico de órgãos. E essas absolvições, eu ia trazer esse tema. Imagine. Essas absolvições, não sei se eu deixei claro, são por falta de provas. Falta de prova. Né? Porque a gente não consegue produzir uma prova em juízo. Caso, né? A gente não constrói, a gente não sabe o que aconteceu. A gente não tem noção do que aconteceu. E também por se punir só aquela pessoa que estava lá na hora da fotografia do crime. Né? E não se buscar a rede por trás. E a responsabilidade criminal, vocês podem me corrigir, né? Mas assim, é a pessoa, né? Sim. Não é um segmento econômico. Não. Exato. Só no poluidor pagador, no caso do meio ambiente, que tem a responsabilidade da empresa. Então, por que uma empresa não pode cometer um crime? Ela tem a personalidade jurídica. Sim. Sabe? São outros tipos de sanções, mas deveria. Então, o sistema ele é completamente anacrônico. Né? A Nália estava trazendo uma questão super importante, que é a possibilidade do tráfico de órgãos. Esse todo mundo acha que é lenda, mas não é, né, Anália? Não, de modo algum, não é. É difícil também detectar como os outros tipos, né, as outras finalidades. Mas, por exemplo, a gente pode citar o único caso concluído e julgado do mundo, que foi o tráfico de órgãos no meu estado, infelizmente, Pernambuco, né, que eu tive também, no momento,
coordenei a gestão dessa operação. Então, foram 47 vítimas. E foi bem interessante, eu vou contar só um parei minhas histórias. Claro, mas história de vida, história de vida. Então, eu estava, inclusive, eu fiz uma formação aqui, um dos projetos do TRT3, na época, a desembargadora Inês Virgínia me convidou para falar sobre tráfico de pessoas, enfrentamento ao tráfico de pessoas para os terceirizados. E quando eu estou falando sobre isso, esse caso surge com um dos vigilantes que é pernambucano Nossa. e que foi aliciado para esse tipo de tráfico. Então, eu digo, olha, conta pra gente, não é? Deixa eu contar. Que tráfico que era? Pois é, eram 47 vítimas jovens que foram aliciados para a venda dos seus rins. Dos rins. Né? Então, foi numa comunidade pobre, né, da periferia da região metropolitana do Recife, e eles se reuniam toda vez, chegavam da rua, tinha aquele ponto dos jovens se reunir num boteco da esquina, e tinha uma advogada que era da comunidade, vinha visitar a comunidade, com o marido que era médico da Polícia Militar, e começaram a participar, ficaram nesse bar, conheci o filho de Dona Maria, o neto do seu José, e começaram a gerar intimidade com aqueles jovens ali do bairro. Então, foi ali que iniciaram a compra ilegal dos rins, né? E tinham toda uma argumentação médica, porque essa pessoa era médico da Polícia Militar, junto com a senhora que era advogada, a companheira dele, e construíram todos os argumentos para convencer. No início, era muito difícil dos meninos até aceitarem, mas depois a coisa virou febre. Tanto é que 47 vítimas foram aliciadas. Começava com 30 mil reais e chegou ao ponto de comercializarem por 5 mil. A oferta estava boa, né? A demanda cresceu e eles começaram a trabalhar. Então, os meninos iam para o hospital em Durban, na África do Sul. Né? Lá tinha uma equipe de 20 médicos e enfermeiras que acolhiam, faziam uma cirurgia. Então, o receptor no Brasil podia ser um parente, um amigo ou os próprios, que um aliciava o outro, né? Da rede, com medo da família saber. Então, era depositado a metade desse valor simbólico, aí eles faziam a cirurgia e depois recebiam o restante do dinheiro. Então, e lá na África do Sul, tinha um outro médico que veio ao Brasil, ficou durante esse período, né, do aliciamento e acompanhava todas esses jovens vítimas desse tipo de prática criminosa. Então, tinham laboratórios envolvidos, hospitais, né, que faziam toda a estrutura do comércio desse crime. É uma rede que envolve a medicina. Né? Isso. Eles foram acolhidos pelo governo do estado na época, incluídos no sistema de saúde, né? Todo o dinheiro que receberam gastaram para poder tratarem das suas próprias questões derivadas da extração do rim. Meu né? Deus do céu. O que eles estavam sonhando de poder quitar suas dívidas e melhorar o padrão de vida deles, né? Socioeconômica, não conseguiram. Né? E a história terminou com os aliciadores sendo presos e os médicos e enfermeiros 20 lá na África do Sul sendo também punidos. Então, mas por que isso aconteceu? Porque houve a junção de uma força-tarefa do sistema de justiça e segurança que traçou toda a inteligência dessa operação para conseguir fazer com que os criminosos fossem punidos. Não é? E aí gerou sombrio, né, gente? E é bom que se fale mesmo, porque as pessoas acham que isso é lenda. Né? Total, mas o nome da operação é a Operação Bisturi. Ela aconteceu no ano de 2003, no estado de Pernambuco. Então, quem quiser pesquisar... Foi pega, né? Essa. Então, imagine as outras. Teve um caso também que de um menino, não é? Foi. Que estava... Esse é um caso até um pouco mais recente, aparentemente isolado, mas não se sabe se é isolado. Não. Ou se eles faziam aquilo de maneira sistemática. O pai era tido como louco. Não, mas fala a história. Que história que é essa? Essa última? Essa última foi de um menino que estava em estado, digamos, desenganado pelos médicos. Ele caiu, ele se acidentou, caiu. E ficou desacordado. Ficou em coma. Só que ele não estava com morte cerebral.
E os médicos disseram, não, ele tá em morte cerebral e doa os órgãos. Mas ele não estava. Não estava. Entendi. E quantas E o- situações dessas É. podem ter E ocorrido o e pai, ninguém que ficou foi sabendo, atrás né? da justiça, foi tido como louco. E começou a ser ameaçado pela rede de hospital, onde o filho foi atendido, estava internado e teve que sair do país para poder sobreviver. Eu acompanhei esse caso de proteção, é por isso que eu posso falar. Uhum. Saiu do país, nós facilitamos a saída dele dentro do programa de proteção a testemunhas, porque ele estava ameaçado. Não de precisa dizer que era morte. pobre, né? Não precisa dizer. Muito- dizer que Até era muito pobre. recentemente, acho que foi semana passada, acho que saiu alguma condenação Isso. desse caso. Salvo o melhor juízo, porque É. tá bem recente mesmo. Queria trazer mais umas. Estamos aqui nos encaminhando para o fim, mas ainda temos tantas coisas para falar. Nossa, né? eu já ia aqui Fazer uns colocar o caso 15. do tráfico de bebês para Portugal, que também tá mas então fácil. vamos Aí, isso, porque eu acho que Não, esse é bem importante, esse foi um caso que a maternidade, o sistema de saúde, que acabou detectando e contactando a Polícia Federal, porque essas mães tinham filhos numa determinada maternidade e um determinado cidadão português ia lá e registrava essas crianças como filhos e saía com elas do país legitimamente e entregava lá em Portugal. Sabe lá para quê, né? Para adoção ilegal ou para qualquer outra coisa, sabe lá o quê? Sabe Tráfico qual de é o órgãos, destino, né? E a partir dessas denúncias, né, dessa repetição desse comportamento, se descobriu essa rede, né, de tráfico de bebês. E as mães pelo já eram menos que aliciadas. as mães já eram aliciadas, estavam numa situação de vulnerabilidade muito grande, entregavam seus bebês, enfim. E acabou se descobrindo isso e pelo menos uma criança, sei que foi, não conheço detalhes do caso, mas está nas redes aí, para quem quiser se inteirar. Pelo menos uma criança foi resgatada e acho que está em vias de ser repatriada. É uma coisa recente, então. Recente. Bem recente. E na Europa tem muita mendicância infantil, né? Eles Sim. traficam crianças para Para mendicância. E pessoas com deficiência também são muito vítimas desse tipo de servidão, né? E para praticar crimes, né? Eu queria trazer uma outra questão, se a terceirização de alguma maneira incrementou, vamos dizer assim, o fenômeno. Sem sombra de dúvida. Porque você não está próximo à atividade econômica, então ela é fragmentada, né? Ela é fatiada e a responsabilidade não acompanha. As pessoas acham que elas estão contratando serviço e o outro que faça. Mas o que acontece é que quanto mais terceiriza, quarteiriza, há a precarização. E isso acontece, o judiciário acaba muitas vezes não reconhecendo essa responsabilidade em rede, em cadeia, porque há essa fragmentação dependendo do setor econômico e acaba entendendo mesmo que a exploração acontece só na ponta. E então, mais e mais com a terceirização e outras modernas formas, né, de exploração, só piora. Só piora, né? Você não acha trabalho escravo, tirando o caso de relação pessoal com o meu doméstico, você não acha em outros segmentos, quando o próprio interessado explora a atividade e conhece o empregado. É aquele que está lucrando mais, é aquele que menos é punido, né? É aquele que fica como se, não, eu não sabia, né? Foi o... Cegueira deliberada, né? Cegueira deliberada. Por exemplo, até a minha pergunta seria, por exemplo, nesses casos no campo, que são, acho que talvez os casos mais emblemáticos, normalmente são fazendas grandes, como é que é? Tem de tudo. Tá. Porque, assim, o Grupo Móvel, quando atua, ele leva, por exemplo, uns 10 casos. Tá. Isso. Tem casos que já não é mais o momento, tem casos que não acha, tem casos que às vezes acaba encontrando porque está do lado. Sim. Mas existem setores, por exemplo, no interior, assim, no Mato Grosso, sul do Amazonas, Pará, ou desmatamento ilegal ou grandes fazendas. Ou grandes fazendas. E essas grandes fazendas têm trabalho escravo. Tá. E normalmente contratação por via terceirizada. Sim, eu achei muito legal, assim, muito legal não é a palavra, mas assim, achei curioso, porque o gato era microempreendedor. Uhum. Então, o que ele fazia, ele tem aquele limite que se ele pode movimentar, então ele tinha um CNPJ, a filha tinha outro, e o empregador veio falar, não, o empregador era ele. Mas como era ele era o capataz da fazenda. Sim. Então usam subterfúgios jurídicos, ou então são frentes de trabalho completamente distantes, que você também não acha, né? Entendi. Mas
Eles sabem o que fazem. Sim. Não é ignorância. E às vezes você Não, acha o empregador. Saber. Aí que tá. E às vezes você acha o empregador morando em São Paulo. Até pelos lucros que a atividade gera. Então deveria saber, né? E o trabalho escravo urbano, não é, Catarina? Que as oficinas de costura aqui em São Paulo participei de Sim, várias. que envolvem, né, os migrantes, sobretudo da América Latina. Sim. E esses têm As medo grandes de marcas serem utilizam, são deportados, né? terceirizados, quarteirizados, ficam lá confinados, bebês, idosos, tudo morando ali, né? Não é, Catarina? É no centro da cidade, em geral. E né? assim, E não saem viu? porque tem medo de ser deportados. Eles falam que a polícia daqui é corrupta, que se a Isso. polícia descobrir vai extorquir. Então eles têm medo de denunciar. Eles trabalham tudo fechado com a música muito alta por causa da costura. Exatamente, barulho das do barulho das máquinas, né? máquinas. E já E eles- aconteceu o caso de incêndio, porque tem fio desencapado com um monte de tecido. Super precária. Isso, morte de altíssima. criança. Morte de O que eu criança. queria colocar é que essas pessoas não sabem que elas têm direito de permanecer no país enquanto Não. vítimas de Sim. tráfico de pessoas. Sim. Né? A lei de migrações prevê isso, mas é lógico que ninguém vai contar isso para elas, né? Eu não sei se vocês conhecem o Porque é um CAMI. instrumento de coação. Sim, Conhece o CAMI? claro. O CAMI, eles falam, CAMI é o fantástico, Rock, né? Rock Patucci, ele fala nas rádios, fala tanto em espanhol quanto um dialeto que tem, ele explica Quechua. isso. Sim. Ele explica, fala, olha, não, aqui você não vai ser expulso Você se você não tiver vai problema ser. com documento, porque as pessoas acham que vão ser expulsas. Isso é usado. E vivem amedrontados. Vivem isso. É um instrumento de coação, né? Queria, pra gente encerrar com algo mais alvissareiro, assim, né? Pensar o que nós temos hoje em dia em andamento de programas de reinserção ou de reparação que estejam funcionando. Quem vai falar muito bem é a Anália, mas eu só quero falar que São Paulo tem o plano estadual de combate ao trabalho escravo. Lá tem a previsão da criação de um fundo que não foi criado. Tá. E que o dia que nós tivermos esse fundo, as condenações judiciais, os acordos feitos pelo Ministério Público, podem mandar dinheiro para esse fundo. E esse fundo servir para reinserção, para requalificação. Então, nós temos todos os instrumentos. Só falta ser aplicado. Ser aplicado. E a Anália, agora eu passo a Mas Anália. ele- A Anália sabe. Não sabe. Mas, assim, eu acho que o Brasil, ele se colocou num lugar muito especial porque ele vem na vanguarda desse tipo de enfrentamento desde a assinatura do Protocolo de Palermo, não é? Então, nós temos 3 planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Temos um sistema delineado em 27 estados, com núcleo, com comitê interinstitucional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com uma rede de suporte, de acolhimento e proteção que deveria funcionar, não é? Mas agora, no dia 30 de julho, provavelmente vai ser lançado o 4º plano nacional, que tem todas as normas, linhas operativas e diretrizes para que os estados possam desenvolver as ações de enfrentamento. O que é que acontece na prática? Né? O Brasil não tem recursos, não tem dotação orçamentária no campo das políticas públicas reservadas para esse tipo de enfrentamento. Então, isso é uma grande questão a ser assumida pelo Estado brasileiro. Não é? O Brasil tem grandes problemas do ponto de vista do diálogo interinstitucional para o desenvolvimento de ações conjuntas nas mais diversas áreas, não só de justiça e segurança, mas de uma transversalidade de ação pública, a gente vê quase inexistente. E mais, ao mesmo tempo, quando a gente vê a atuação da equipe móvel, que vai com uma série de órgãos e mostra que é possível, que dá certo, não é? Então, esses cases de boas práticas, eles deveriam ser assumidos pelo Estado brasileiro e ser potencializados. Não é importante. Sem políticas públicas não existe um enfrentamento eficaz. Você pode ter os melhores planos, os melhores desenhos de uma rede, mas na prática Sem muito dinheiro difícil. não se faz nada. É né, muito gente? difícil isso acontecer. Nós temos a subnotificação como uma mácula. Por quê? Porque a vítima não se considera vítima. Por toda a questão do sistema, os profissionais que atendem essa vítima não têm uma formação básica. Né? A capacitação, né? Inclusive da polícia civil, que é aquela que, em geral, atende uma ocorrência, uma violência que pode estar ligada ao polícia tráfico. militar, né? Polícia militar. Faz a primeira frente. Que faz a primeira apreensão. Bombeiro. Bombeiro é muito chamado nesse tipo de coisa. Muito. E assim, precisava olhar isso. Essas pessoas que têm uma
hora de saber frente, ver. na Né? frente, quero dizer. Elas precisam ser É, o capacitadas. sistema de saúde, gente, tem protocolos que obrigam o profissional, ao detectar, informar. Mas como ele vai informar se ele não consegue detectar? Não tem essa formação exatamente. para isso na escola. Por isso que a gente precisa falar nisso, né? A escola, Precisa falar gente, que é o local onde as famílias frequentam com mais facilidade nas comunidades. Os adolescentes, jovens, têm essa confiança com seus professores. Mas se os professores não estão uma formação adequada para isso, como é que eles vão conseguir Como é que eles vão enfrentar, evitar que esse aluno seja vítima de um phishing, por exemplo, né? Na exato, a internet aí né? Tem que bombando estar preparado, tem que ter rapidamente. letramento digital para que você possa se proteger dessas ameaças que estão aí na rede. Exatamente, informação, educação, recurso, são fundamentais para a gente poder enfrentar esse problema. E não é? aprender que prevenção, a gente tudo. E assim, como não se mensura a prevenção de maneira direta, é difícil você convencer que invistam nisso, né? Exatamente. Sim. Porque A às vezes prevenção gasta rede de primária, dinheiro. Claro. A prevenção justamente não nos tem número. três níveis, Não, gente, nos é uma três coisa, níveis. Primária, antes de acontecer o fato. Secundária, quando você se enxerga dentro do fato, entende o que está acontecendo. E terciária, para a gente evitar o ciclo da revitimização. Não é? Então, é preciso que essas políticas dialoguem, porque a gente tem um programa de proteção nesse Brasil que atende vítimas, tem um programa de proteção para os defensores de direitos humanos, você tem o PPCAM que protege crianças e suas famílias, você tem todo um trabalho pioneiro do Ministério Público à frente da questão do trabalho da escravidão contemporânea, você tem um plano nacional que investe nisso, sobretudo na visibilidade desse tipo de prática criminosa, mas efetivamente não tem capilaridade dentro do sistema. Não tem capilaridade. Precisamos resolver, né? Isso. E a população precisa estar cada vez mais antenada que tráfico humano não é lenda urbana, existe e precisa ser enfrentado. E tem esses canais de denúncia que eu citei aqui, só complementando para finalizar, eles recebem denúncias anônimas, ninguém vai ficar implicado juridicamente, nem com polícia, nem com o juiz, nem com o promotor, em relação a essa questão da denúncia. Você pode usar esses canais. Tem o sistema IP também, né? Tem o CNP do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. O Ministério Público também recebe. Mas eu estou falando do telefone, que é mais rápido, né? Porque entrar no sistema, talvez a pessoa, meu Deus, pode ser rastreado, né? E funciona bem. Não funciona bem? Eu queria aqui, já agradecendo inicialmente, né? Porque foi uma conversa muito rica, muito maravilhosa. Eu não senti passar, mas infelizmente, né? Nosso tempo está se esgotando. Mas antes de se esgotar o tempo, eu queria indicar aqui o livro da Anália Belisa Ribeiro, Tráfico de Pessoas no Brasil. Porque se a gente precisa, então, se informar e precisa se capacitar todos nós para enfrentar, nada melhor do que fazer isso com um livro de primeira qualidade, não é verdade? Obrigada. Então, Tráfico de Pessoas no Brasil, Invisibilidade, Monitoramento e Avaliação da Política Pública. Então, indicação. Que bom, que bom. Leitura obrigatória. Ela tem que voltar depois para autografar. Ela tem que voltar para autografar. Exato. Maior prazer. Queria pedir que cada uma deixasse uma mensagem rápida final sobre o tema, sobre o que quiserem dizer, se quiserem divulgar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu só queria completar falando que nada disso resolve se a pessoa não tiver empatia e não olhar a outra pessoa como igual. Porque a raiz do problema tá aí. Você entender que aquela pessoa ela é tão humana quanto você, é tão digna de direitos quanto você é. Se isso melhorar, eu acho que o resto melhora também. Perfeito. E também dizer que esse crime ele coisifica pessoas. As pessoas são transformadas em mercadorias. É preciso se ter um acolhimento adequado a essa vítima, uma escuta proativa, respeitosa, para que ela possa, de fato, denunciar esse universo ao qual ela foi submetida, que fere a dignidade dessa pessoa. Então, a empatia é fundamental, a escuta acolhedora é essencial para que a gente possa cada vez mais enfrentar esse tipo de crime. Perfeito. Aí eu faria minhas as palavras da Catarina e da Anália nesse encerramento e de tudo que foi dito aqui, ressaltando que é mesmo preciso a gente olhar para a vítima, para o acolhimento da vítima, até para que a gente possa exercer, assim, nós como juízes, né, a nossa função principal, que é de reprimir
né, o tráfico de pessoas e o crime de redução à condição análoga de escravo. A vítima é fundamental, acolher essa vítima, ouvir adequadamente essa vítima, ouvir de forma que ela se sinta livre para poder falar, o que realmente é um desafio, mas é algo que a gente precisa pensar. A gente precisa também olhar mais para o fenômeno com as suas tintas atuais, né? E parar de entender o tráfico de pessoas apenas como o tráfico de pessoas para exploração sexual, apesar de ser no mundo a movimentação financeira maior e o que mais ocorre, mas como disse a Catarina que mostrou para nós, o tráfico de pessoas para redução à condição análoga de escravo é uma coisa muito importante, está aí, entrou para nós na legislação agora, junto com o tráfico de pessoas, o trabalho escravo só em 2016, então a gente está um pouco acostumado a olhar mais para a exploração sexual, olhar para essa questão dessa atitude de acolhimento, o que é esse acolhimento, se esse acolhimento não é uma exploração e se ele não foi feito mediante abuso da situação de vulnerabilidade, olhar para o consentimento da vítima, que hoje, de acordo com o protocolo de Palermo e com a nossa lei que absorve o protocolo de Palermo, esse consentimento ele passa a ser relevante depois de muito tempo em que ele foi considerado irrelevante, porque ele se dirigia à atividade sexual, né, ao 231. Olhar se ele é válido, porque muitas vezes quando chega para nós uma situação dessa de servidão forçada, pode ter consentimento válido aí envolvido. Então, essa questão do consentimento precisa ser vista. E o consentimento para ser válido, a pessoa tem que ter plena ciência. Tem plena ciência, né? E condições de consentir, né? Então... Porque a situação de vulnerabilidade pode retirar as condições de consentir. Então, a gente precisa olhar para isso. E que mais? Bom, eu só posso agradecer. Estamos aqui hoje. Essa é uma ação de prevenção, né? Peço que divulguem. Sem dúvida. Né? Até se tiverem alguma indicação a mais além do livro maravilhoso, para quem pudesse informar e melhorar, vocês têm algum site? A Repórter Brasil coisa? Tem uma cartilha, inclusive para repórter. Maravilhosa. Ela é muito intuitiva, ela é curtinha e ela joga as informações. Então, qualquer dúvida, é só colocar Repórter Brasil, você vai achar lá um manual e uma cartilha, que eu acho que ajuda muito. Você tem redes sociais, se alguém quiser acompanhar, não tem? Eu ainda não. Tem, Anália? Eu tenho Anália Belisa Ribeiro, tá no meu Instagram, vocês podem me acessar. Perfeito, maravilhoso. Fico à disposição. E liberdade não se compra e dignidade não se vende, não é? Exatamente. Exatamente. Olha, não tenho nem como agradecer a presença de vocês aqui hoje, que pra gente foi, assim, uma felicidade enorme. Fico muito, muito agradecida em nome da AJUFESP, de enriquecerem tanto assim o nosso podcast. Estamos chegando aqui ao fim. Eu queria agradecer a quem ficou conosco até agora. Pedir que nos acompanhem nas redes sociais. O nosso Instagram é o @ajufesp.oficial. Pedir que se inscrevam aqui no canal do YouTube, que ativem a sineta para receber as notificações sobre os próximos episódios. Nós estamos divulgando episódios a cada 15 dias, a periodicidade média, sempre tentando passar por assuntos variados e que tenham um interesse amplo não só da comunidade jurídica, mas da comunidade em geral. Ficamos hoje por aqui. Muito obrigada e até o próximo.